Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos dar início a mais uma aula da Escola Dominical e vamos iniciar orando, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença, para louvar, Deus, para glorificar, para engrandecer o Teu nome e para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, a nossa mente, meu Pai, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar direção, meu Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos dar unção, Senhor, e repreender, Deus, todo desânimo, toda ansiedade, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo que vem para atrapalhar, meu Pai, a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Deus. Te apresentamos também, Senhor, a nossa cidade, o nosso país e o mundo inteiro e pedimos, Deus, que o Senhor venha agir com a sua forte e poderosa mão, Deus, repreendendo, meu Pai, toda praga, Senhor, todo vírus, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus do impossível, é um Deus que nos guarda, é um Deus que cuida de cada um de nós, meu Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então nós vamos iniciar mais uma aula e hoje a gente vai estudar a lição número 13, que é a última lição, né, da revista do trimestre, e o título dela é O Novo Homem em Cristo Jesus. O texto áureo está em Efésios 4:13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A verdade prática. A salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Aí nós vamos fazer a leitura que está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 16, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falar de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, nessa lição de hoje, né, a gente vai falar sobre o novo nascimento, né, sobre a nova criatura que nos tornamos quando a gente aceita Cristo verdadeiramente, né, e como nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo, né, mais próximos a Cristo e a Deus, através da nossa conversão, através do nosso novo nascimento. Na lição passada, a gente falou que Jesus é o homem perfeito. Né? E quando nós nascemos novamente, nós nos aproximamos mais dessa perfeição que Deus também requer de nós, né? De cada um de nós como cristãos. É possível a gente alcançar a perfeição na nossa vida? Do ponto de vista humano, não, porque a gente sempre vai ter algo para mudar, sempre vai ter algo para melhorar. Mas quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda, a gente vai perceber que é possível e que é a vontade de Deus. E
se nós nos valermos das nossas forças, jamais a gente vai conseguir isso. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar sozinho. A gente só muda com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, né? Porque existem algumas mudanças que elas são realmente difíceis para nós seres humanos fazermos sozinhos, mas com o auxílio do Espírito Santo nós conseguimos, né? E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas, trabalhar no nosso caráter, trabalhar no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso modo de comportar, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que deixar o Espírito Santo agir, né? E aí o primeiro tópico fala assim: o nascimento do novo homem. Então Jesus, ele ensinou ali para aquela pessoa que estava curiosa, né, que na verdade também era um mestre, né, Nicodemos, que era um mestre da lei, e ele falou que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue. Então não é algo físico, né, não vai ter que nascer de novo fisicamente falando, mas ele é gerado de Deus, da água e do Espírito. Nascido não do sangue, mas da carne. Então, no Evangelho de João, ele fala isso, né? Ele afirma isso, que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, né? Não quer dizer que nascer de novo, você vai ter que literalmente nascer de novo, né? Se tornar um bebezinho, voltar para o ventre da sua mãe, ser gerado novamente. Não. Quer dizer que você vai se tornar uma nova criatura através da sua fé em Cristo de Jesus. Então, apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer através dos méritos de Jesus, que é considerado o último Adão, né? Então, a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na vida do homem, né? Então, o nascer de novo, o homem ele vai experimentar um novo começo, porque por causa de Jesus, quando você aceita Jesus pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, o nosso relacionamento com Deus, ele volta lá para o Éden. Lembra que lá no Éden, Adão podia conversar com Deus todos os dias, né? Então, quando nós, por causa de Jesus, né, por causa do sacrifício que Jesus fez, o véu do templo se rasgou, ou seja, não existe mais separação entre Deus e o homem. Então, por causa de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, todos nós podemos conversar com Deus diariamente, né? Todos nós podemos ter esse relacionamento mais próximo, mais íntimo, né, com Deus. O nascido de Deus. Então, o nascimento do novo homem ele é descrito não pelo evangelista como um ato de nascer, né, mas um ato de nascer de Deus. E isso quer dizer que você tem que aceitar pela fé, né? Essa salvação, esse plano da salvação, e nós temos que aceitar e entender isso, que Deus já tem esse plano desde sempre, né? Porque, como eu já disse, Deus ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Quando o homem pecou, não foi novidade para Deus, não foi pego de surpresa, e Deus já tinha um plano, né, para justificar o homem. E quando Deus criou o mundo, Deus já sabia que ia criar o homem, Deus já sabia que ia criar a mulher, Deus já sabia que eles iam pecar, e Deus já sabia que ele ia precisar de um plano de redenção, de salvação. Então, assim, nada foge do controle de Deus. Deus já sabia de tudo e Deus já estava com tudo preparado. Nós precisamos entender e acreditar nisso, né? E aceitar essa verdade. O nascido da água. Então, o batismo em águas, né? Nós, quando aceitamos a Cristo, nós nos batizamos nas águas, né? E esse batismo ele só tem valor se nós tivermos fé, né? Se nós participarmos do batismo com fé, realmente acreditando em Deus, realmente acreditando que vai morrer o velho homem e vai nascer uma nova criatura. Não adianta nada você participar do batismo por imposição de outras pessoas ou porque você acha que tem que fazer para agradar outras pessoas. Você tem que fazer consciente do que você está fazendo e acreditando
em tudo o que significa o batismo, né? Em toda a teologia que está por trás do batismo. Então, se a gente observar devidamente, nós vamos perceber que o batismo ele não simboliza somente a morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque quando você desce nas águas, vai descer ali o velho homem, aquele velho homem vai morrer. E vai surgir o quê? Uma nova criatura, um novo homem. Então é um renascimento espiritual, né, de quando você recebe o Senhor como seu Salvador. Então aí cumpre o que o Paulo escreveu em Tito 3,5, que diz assim, que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então tem uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Então dessa experiência que vai ressurgir o novo homem em Cristo. Então conversão, salvação, batismo, tudo isso tem a ver com regeneração e com mudança, né? Porque se você vai ser outra pessoa, você vai ser outra pessoa em muitos sentidos, né? Espiritualmente falando, e esse espiritualmente falando vai refletir também na sua vida diária, né? Na sua vida no dia a dia com as pessoas, a maneira que você se comporta, a maneira que você fala, e é um processo também, né? Então tem uma mudança imediata, mas tem uma mudança que vai acontecendo aos poucos, né? Dia a dia. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Então essa mudança transformacional que acontece imediatamente ali na hora do batismo, quando você aceita Cristo, é o Espírito Santo de Deus que faz e é chamada de regeneração. Esse ato regenerador ele não pode ser explicado em linguagem humana. E assim, quem aceitou a Cristo e quem se converteu, especialmente assim, quem se converteu mais velho, pode dizer como é essa transformação, né? Como você literalmente muda. Então, às vezes você tem um hábito que você carrega com você há anos e aquele hábito você consegue abandonar por causa dessa transformação que o Espírito Santo de Deus faz na sua vida, né? Às vezes vícios e coisas que são mais difíceis você conseguir abandonar sozinho. Com a ajuda do Espírito Santo, você consegue. Então é isso que Deus faz na sua vida imediatamente, né? Quando você aceita Cristo. Algumas coisas não acontecem imediatamente, né? Você vai precisar de um tempo, você vai precisar de intenção, né? Você vai precisar de realmente, às vezes, uma batalha, né? Para você conseguir mudar algumas coisas. Mas a gente tem que estar sempre nesse processo de mudança. E aí o outro tópico fala sobre a justificação do novo homem. Então o novo homem nasce através da sua fé em Jesus Cristo, né? E ele nasce como? Num contexto de injustiça e pecado. Porque todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados e vamos cometer ainda, né? Até o final das nossas vidas. E precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, que é a justificação pela fé. Então, a inutilidade da justiça humana. E assim, nossas obras, por mais que elas sejam boas e aparentemente elas sejam meritórias, né, elas não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Então, por mais que você seja a melhor pessoa desse mundo, né, que tenha obras muito boas, que você ajude pessoas, que você seja uma pessoa assim justa, que você seja uma pessoa correta, amorosa, todos nós, né, nada disso que a gente faz é suficiente para nos justificar diante de Deus e para pagar pelos nossos pecados. Então, nós sabemos que o pagamento do pecado é um preço de sangue. No Antigo Testamento, sempre que eles pecavam, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício pelo pecado das pessoas. Então você ia lá, levava o animal, né, que era equivalente àquele pecado, e o sacerdote matava ali aquele animal e oferecia como sacrifício pelo seu pecado. Depois de Jesus Cristo, ele veio, morreu e ofereceu o sacrifício definitivo por todos os nossos pecados. Então ele nos justificou diante de Deus. Então todas as vezes que você pecar
e você se arrepender, quando você for diante de Deus e pedir perdão e o diabo vier te acusar, Deus vai falar assim: não, olha aqui, ó, o preço já está pago, a dívida já foi paga, ele não deve mais nada. É como se nós tivéssemos cometido um crime e a lei autorizasse que outra pessoa cumprisse a pena pela gente. Foi isso que Jesus fez. Ele cumpriu a pena pela gente. Ele nos justificou diante de Deus, né, pelos nossos pecados. Então, assim, a nossa justiça não serve de nada. O que tem efeito é aquilo que Jesus fez. E aí, outro tópico fala justamente sobre isso, né? A maravilhosa doutrina da justificação. Então, quando um pecador, pela fé, recebe Jesus, aceita Jesus, acredita em Jesus, Deus concede o perdão, né, e a anistia pelos seus pecados. E aí, além disso, ele concede a você um status de justo. Agora, diante de Deus e diante do diabo, você é justo, porque você foi justificado, né? Jesus já cumpriu a sua pena, Jesus já pagou o seu preço. Então, a sua situação jurídica muda diante de Deus por causa do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. O novo homem é justo. Então, a partir da sua conversão, o pecador ele passa a ser visto por Deus como se ele tivesse jamais cometido alguma injustiça. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, seus pecados não me lembro mais. Então, quando nós pecamos e nós aceitamos a Cristo e nós nos arrependemos dos nossos pecados, aquele pecado ele foi esquecido, ele foi apagado. Deus ele não vai ficar nos acusando, ele não vai ficar apontando, ele não vai ficar nos relembrando do nosso pecado. Quem faz isso? O diabo. Por quê? Porque ele é o acusador. Então, quando você cometeu algo que você sabe que é errado e você pede perdão a Deus, não aceite que o diabo venha te acusar. Se você foi perdoado por Deus, você não pode aceitar nenhuma acusação, porque você já foi justificado, o preço já foi pago, amém? O outro tópico fala sobre a santificação do novo homem. Então, assim, ao contrário da regeneração que acontece imediatamente, porque a regeneração ela é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, para nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, nós precisamos da santificação. E aí tem a santificação como posicionamento. O que é essa santificação como posicionamento? Então, quando você se converte, quando você aceita Cristo, o que acontece? Você se torna santo, porque você se torna separado. Então, é a santificação no sentido de que você é separado, né? Você é separado por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, você se torna propriedade exclusiva de Deus. Então, essa é a santificação como posicionamento. Mas tem a santificação como processo. E essa santificação como processo é algo que não é imediato, não é simplesmente uma separação, mas é uma santificação que tem a ver com mudanças de hábitos, mudanças de comportamento, mudança na nossa vida de uma maneira geral. Então, nós vamos ter que nos submeter a um longo e disciplinado processo de santificação. É por isso que é muito importante a gente estar sempre orando e estudando a palavra de Deus. Porque quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda a palavra de Deus, quanto mais a gente ora, mais Deus, o Espírito Santo, ele vai trabalhando nas nossas vidas, ele vai nos revelando aquilo que ele quer que mude, aquilo que é certo, aquilo que ele acha errado. Então, assim, nós vamos tendo essa percepção e a gente vai tendo a oportunidade de mudar. Mas aí vai ser uma mudança intencional. Eu sei que eu tenho esse comportamento e que eu preciso mudar esse comportamento. E o que eu posso fazer para esse comportamento mudar na nossa vida, na minha vida? Amém? O outro tópico fala assim: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Então, isso é o que Deus quer para as nossas vidas. Tanto essa separação, que é o que já acontece, quanto essa mudança. Então, o novo homem, ele é impossível sem esse processo de santificação, sem essa mudança diária e constante que nós vamos ter na nossa vida até o dia da gente morrer.
Então, se você viver 100 anos, em 100 anos você vai perceber que você precisa mudar muitas coisas, que você precisa melhorar muitas coisas, que às vezes a maneira que você fala com as pessoas não está correta, que você trata as pessoas não está certa. E tudo isso a gente vai aprendendo com o passar dos anos, a gente vai vendo, né? E é isso que Deus quer, essa mudança de comportamento, essa santificação na nossa vida. Ele quer que nós sejamos imitadores de Jesus Cristo, né? Então nós devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Então Deus quer essa mudança de comportamento, Ele quer que a gente se comporte como santo. E quem é o nosso maior exemplo? Jesus. Então assim, a gente tem que observar sempre a maneira que a gente fala. E uma coisa assim interessante é quando você for falar com as pessoas, você se perguntar: se eu estivesse falando com Jesus, será que eu falaria dessa forma? Será que eu usaria essas palavras? Será que eu falaria nesse tom? Quando você faz qualquer coisa no seu dia a dia, né? Quando você fica muito irado, quando às vezes você fica muito furioso, você se perguntar: será que se fosse na frente de Jesus eu agiria dessa maneira, né? Então a gente tem que sempre pensar assim: e se Jesus estivesse aqui me olhando, eu faria isso? Eu faria dessa maneira? Eu falaria tal coisa? Eu trataria a pessoa dessa forma, né? Eu desejaria isso para essa pessoa? Então nós temos que sempre pensar assim, porque na verdade Jesus, ele está sempre nos olhando, né? Tudo aquilo que nós fazemos, até aquilo que nós pensamos, ele está sempre vendo, né? Ele esquadrinha os nossos corações, então ele sabe todas as coisas. Então santificação é isso, né? Você observar o seu comportamento e mudar, né? E transformar para você ficar o mais parecido possível com Jesus, que é o homem perfeito. É isso que Deus quer, né? Que a gente seja semelhante a Cristo, né? Com relação à santidade, com relação à perfeição. Semelhantes, né? Porque igual nós sabemos que não tem como, mas nós devemos nos assemelhar ao máximo que nós pudermos. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nossa vida, a nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque essa é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Essa tem que ser a nossa certeza, né? De que nós seremos salvos, né? Quando a igreja for arrebatada, se nós ainda estivermos aqui na terra, nós vamos subir com a igreja. E que se nós não estivermos aqui, né? Se a gente morrer antes do arrebatamento, que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Então essa é a nossa meta de vida, né? É isso que nós queremos, é isso que nós almejamos. E para isso, nós não podemos descuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida como cristãos, né? Nós temos que aceitar a vontade de Deus, aceitar os ensinamentos de Jesus Cristo através da palavra dele e ter muito cuidado, né, com o nosso comportamento, com o nosso posicionamento, com as nossas palavras. Então, se nós somos cristãos, nós temos que nos comportar como cristãos. E nós não podemos ir contra e nem ser contra aquilo, né, que a palavra de Deus ensina. Né? Nós temos que nos submeter a Deus e nos submeter à palavra de Deus e à vontade de Deus. Amém? Essa é a mensagem de hoje, né? A aula de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode escrever aí o seu comentário onde você estiver assistindo, né? Se for no grupo do WhatsApp da igreja, pode gravar o seu comentário, postar aí para todo mundo, que com certeza vai enriquecer, né, a nossa aula. Amém? Até a próxima.